bem-vindo ao AmplaCast, uma iniciativa da Ampla. Estamos aqui dando continuidade, mais um episódio. Continuamos aqui com o Marcos, com o André, com a Fernanda e com o Divaldo. Né? A gente tem vários assuntos legais para falar. Queria trazer aqui o André para começar a dar entrada no processo. E aí, Fala André? pessoal, tudo bem? Fala Rafa, beleza? Estamos aí, continuamos. Bem, para quem não assistiu, recomendo que assista todos os episódios, né? Essa iniciativa aí que nós estamos fazendo, o AmplaCast, comemorando os 30 anos de Ampla. Aqui é um programa onde a gente vai trazer diversos assuntos, vamos falar da nossa história e vamos também trazer convidados, trazer assuntos relevantes, falar de clientes, falar de mercado, de tendência. E ter o prazer aqui de continuar a conversa com o Divaldo e com a Fernanda. Se você não assistiu, assista o primeiro e o segundo episódio, que está muito legal. E esse aqui é uma continuação do terceiro, que a gente começou um bate-papo aí com a Fernanda e com o Divaldo, executivos de venda da Ampla, que estão à frente nos negócios. A gente compartilhou um pouco da história deles, como eles chegaram até o momento atual, né? E vamos agora continuar com entendendo como é que é a atuação deles, quais são os desafios, como, é, como tem sido a atuação estratégica deles no que se fala de gestão de parques de grandes empresas, né? E eu queria começar com a Fernanda agora, porque a gente terminou o último episódio falando aí, o Marcos colocou bem sobre essa questão de ter essa atuação consultiva, de não vender, né? Não ser aquele vendedor à moda antiga, né? Aquele que vendia até a mãe, sabe aquela velha história? Hoje em dia é totalmente oposto disso, né? E a gente tem alguns casos interessantes aqui. Ô Fê, eu queria que você trouxesse aquele caso que é bem emblemático daquele cliente logo no início da pandemia, que nós fizemos um cliente que tem um contrato com a gente e ele tinha um cronograma de trocas de bateria. Sempre que nós recomendávamos a troca de bateria, ele fazia. E logo no início da pandemia, 2, 3 meses, foi mais ou menos em junho de 2020, né? Tava naquela crise, lockdown, muitas empresas fechadas, né? Um impacto muito grande. E esse cliente nosso, a gente fez uma visita preventiva e recomendou a troca de baterias deles, né, que na época dava quase R$100 mil só de baterias, né? Sim, E sim. aí a Fernanda trouxe isso, lembra, Fê, que você trouxe isso? Conta aí para nós como foi aquele Nós momento. tínhamos aí uma demanda, né, dar um retorno da proposta para o cliente para substituir as baterias preventivamente, e esse equipamento utilizavam baterias estacionárias. Então, 2 anos é o período seguro para que então você já comece aí o planejamento de troca. E o cliente da área aérea, né, com tudo fechado, sem viagem, sem movimento de turismo, estava num momento desesperador. E a Ampla, então, fez uma reunião com o pessoal, veio a equipe técnica junto para a gente falar um pouco sobre esse equipamento. Indo do lado da consultoria, como eu digo que a Ampla vem trabalhando muito, André, até para o pessoal entender, a gente escuta muito o cliente, né? E nessa reunião, das dores que o cliente trouxe, a gente conversando, nós falamos o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos mandar o técnico novamente olhar esse equipamento, medir as baterias uma a uma, entender o desempenho dela. E se ela tiver ok, eu te dou um relatório te assegurando que você pode segurar pelo menos mais 4 a 6 meses. Mas a gente vai acompanhando, mapeando. E para o cliente isso foi como se você tirasse a corda do pescoço. Poxa, você está falando que eu não tenho que gastar 100 mil agora? Né? Então, é claro que eu queria vender naquele momento, né? Na pandemia a gente também teve aí uma Um redução pedidinho de de 100 mil é bom, né? vendas. Poxa, mas gente, isso para o cliente, primeiro a gente conversa com o CPF, e aí você tem afinidade com pessoas, e isso depois indo para a empresa, você criando aí uma relação com o cliente, tendo empatia, né, como um todo, é muito prazeroso, né? Eu não faço isso só pela Ampli, isso está enraizado no formato em que a gente trabalha, e o cliente ficou muito satisfeito e depois veio muito mais, né? Veio porque o cliente acaba confiando, numa forma de agradecimento, não, eu vou fazer e vamos para o próximo, e você atende unidade A, B e C.
acaba trazendo para nós uma receita legal de confiança, né? Não, e Fê, uma coisa que foi muito importante lá parece um detalhe, mas eu acho que simboliza bem o momento, que a gente não passou o orçamento para o cliente, ele reclamou que não tinha dinheiro e a gente decidiu fazer isso. Não. Antes da gente levar o orçamento para o cliente, internamente a gente falou, gente, nós estamos na pandemia. O segmento que esse cliente atua está fechado. Esse cara está passando por dificuldades. Será que precisa mesmo trocar essas baterias? E acho que foi na época que o Rafa sugeriu, falou, não, vamos fazer uma visita então, levar o analisador de baterias, fazer um relatório técnico individual das baterias, para a gente poder determinar. E aí nessa visita a gente viu e falou, olha, quer trocar agora? Ok, mas dá para esperar um pouquinho. E eu lembro até hoje que o cliente, bem, daquele dia em diante, Fê, nunca mais teve negociação com esse cliente, né? Simplesmente a gente passa as coisas, elas são aprovadas, e se a gente fala que A é A, se fala que é B, se fala que tem que consertar, conserta, se fala que não tem que consertar, não conserta. A gente conseguiu um nível de confiança, né? Sim. Absurdo, né? Então perdemos um pedido ali muito grande, mas ganhamos confiança para poder atuar. Exatamente. E Então, me diga uma coisa, quer dizer, nós fizemos então a não venda, né? Quer dizer, o cliente tendo lá um grande problema, nós fizemos a não venda. E que resultou num histórico posterior altamente positivo, né, para a nossa relação. Nós sentamos hoje, junto com esse cliente, na mesma mesa em que ele está tratando das coisas estratégicas dele. Nós estamos compondo essa mesa, né? E, de fato, aqueles 6 meses que nós demos como garantia, ou como razão de não haver a despesa, de fato aconteceu? Foi constatado que ele realmente não correria risco? E não correu de fato, que acho que é isso que também é importante. Aí né? É com o nosso engenheiro. Entendeu? Aí é com o nosso engenheiro. Dizer, olha, Rafael. nós fizemos lá a visita, identificamos que tinha uma vida útil estendida, né? E nós demos a ele a tranquilidade de que fique tranquilo, você não vai ter essa... Quer dizer, a nossa competência técnica efetivamente deu aquilo que nós fizemos como proposta ao cliente, não teve sobressalto. Não, foi perfeito, deu certinho, a gente estabeleceu, foi acompanhando até o momento que a gente falou, agora realmente começa a gerar risco. Porque esse prazo que a gente tinha estabelecido junto com o cliente era um prazo relativamente conservador, porque o cliente não pode correr risco de parada de forma alguma. Sim. O prejuízo é muito grande. E aí a gente começou a fazer uma análise mais criteriosa naquele ponto específico, avaliando esse risco para que esse risco não fosse maior, mas para que ele tivesse um prazo para poder ter fôlego de compra do que precisava ser comprado para fazer manutenção. E foi perfeito. Isso, inclusive, ajudou a gente a desenvolver outros projetos lá, né? Até o André comentou, para a gente aumentar também a segurança de outras áreas que a gente identificou, e ele se sentiu à vontade para fazer esse investimento, que é um investimento até maiores do que esses da bateria. Alguns investimentos nem eram com a gente, porque envolvia outro tipo de infraestrutura, mas a gente ajudou a definir isso, aquela história de estar lá montando o escopo junto com ele, para que ele tenha essa segurança e possa atuar então, na área dele, né, sem precisar se preocupar com a retaguarda. Entendi. Acho que foi isso. Não, e outra, né, Rafa, eu acho que tem um ponto aqui também, que é quando a gente fala de atuação preventiva, preditiva, por mais que seja um assunto técnico, ele não é um assunto absoluto. Então, por exemplo, isso é igual você trocar o óleo do seu carro a cada 5.000 quilômetros. Você pode trocar com 5.000 quilômetros e 100? Pode. Você pode trocar com 4.800? Pode. Você pode trocar com 5.500? Talvez possa. Não é cravado que você tem que trocar. Lógico que a gente faz, junto com o cliente, uma estratégia de mitigação de risco. Então, qual é o seu nível de segurança que você precisa? Olha, se seu nível de segurança é altíssimo, vamos agir de forma mais conservadora, como o Rafa falou. Vamos fazer uma troca programada a cada 2 anos, no caso de bateria estacionária, né? E naquele momento, a gente tinha um cenário onde o cliente não estava operando. Isso é importante dizer também. Por conta da pandemia, não estava operando. Então, a criticidade dele naturalmente diminuiu e ele pôde absorver
uma dose maior de risco, digamos assim. Entendeu? Não que ele estava correndo risco, mas como eu disse, trocar com 2 anos ou 2 anos e meio, olha, nós medimos as baterias com 2 anos e elas atendiam. Se fosse numa operação normal, talvez nós diríamos, olha, troca agora, porque você já começa a entrar numa zona meio cinza. Mas naquele momento, então foi uma decisão técnica, comercial e de parceria, de tentar entender com o cliente e recomendar. Falar, olha, vai fundo, pode ir que a gente aguenta. Foi e outra, estratégico, também, né? Foi estratégico. também tinha o contrato, a gente estava com atendimento 24 horas, SLA de 4 horas, toda a robustez do produto, contrato que a gente tem, estava aplicado nesse cliente. Então, se houvesse alguma coisa, ele também estaria protegido, né? Então foi um case interessante. Perfeito. Você ia falar alguma coisa? Desculpa. Não. Que para mim fica um pouquinho de delay às vezes quando eu vou falar. Passar a bola para o Divaldo agora. Divaldo, vamos lá. Primeiro eu quero explicar um pouco aqui qual que é a nossa estratégia de atuação, né? Que a gente falou de colegas e de amigos, né? Acho que é importante primeiro dizer que isso está baseado numa das nossas crenças, né? A gente tem 2 crenças na Ampla muito importantes. A primeira delas é que se você tem um no-break, você precisa cuidar. A gente já falou muito disso. Não faz sentido você... E nós já chegamos para alguns clientes, inclusive, que falavam, poxa, por que você não cuida do seu no-break? Ah, eu não cuido porque ele não é crítico para mim. Se parar, não tem problema. Então, para que você tem um no-break? Por que você não vende o seu no-break? Sabe, não faz sentido você ter alguma coisa se você não vai usar. Então, você tem que cuidar. Até e a segunda crença... tem um rendimento e um consumo de energia, né? Então, exatamente, gasta dinheiro, né? Energeticamente falando, não é inteligente. Exatamente. E a segunda crença que conecta com o que eu vou falar com o Divaldo é que a gente acredita, e o Rafa trouxe isso já, né? Na relação P2P, né? People to people, que é mais do que empresa para empresa, né? A Ampla não vende nada para o Unibanco, para o Itaú, ou para Siemens, ou para Zara, ou para Marisa, ou para tantos clientes que a gente tem. Não é a Ampla que vende para a Coca ou para a PepsiCo. É o Divaldo, é a Fernanda. E quem compra lá não é a Coca, né? A gente não faz reunião com a Coca, a gente não faz reunião com a PepsiCo, a gente faz reunião com pessoas lá dentro. E essa relação, ela é fundamental. Ela é fundamental de ser uma relação respeitosa, uma relação de parceria e de confiança. Porque, como eu disse, a analogia do médico, né? A pessoa vai ao médico, ela confia. O médico vai dizer, faça A, B e C. Poxa, se ela não confiar, ela vai em outro médico. E no nosso caso é a mesma coisa. Então, a gente constrói essa relação e os clientes que permitem que a gente atue de forma fazendo a gestão, seja por um contrato de manutenção, por locação, ou outras modalidades que a gente tem, mas quando a gente faz a gestão, a gente chama esse cliente de amigo. Ele é o cliente mais próximo nosso, né? Quando o cliente é um cliente, mas a gente não atua fazendo a gestão, é um cliente avulso que a gente chama ele de colega, né? Então ele não é tão próximo, né? É um conhecido nosso, tá próximo, mas a gente não tem tanta intimidade. E o Divaldo é responsável por cuidar desses colegas, né? E transformá-los em amigos. Então, desde o início lá da jornada de até prospectar o cliente, abrir novas contas e desenvolvê-la, e aí quando o cliente atinge uma maturidade, ele faz essa transição e passa o cliente para a Fernanda, que cuida do cliente de contrato e faz a gestão desse dia a dia, né? Então, eu queria ouvir, Divaldo, como que é um pouco desse desafio, como é que são essas demandas, como é que você recebe isso de clientes, falasse um pouco aí da sua atuação, os desafios, os problemas, como é que você recebe o cliente que chega lá com o produto pronto, especificado, né, e você tenta quebrar essa venda, voltar, ressignificar o que o cara está querendo, ajudar ele a fazer a especificação, enfim, fala um pouco para nós aí. Vamos lá, né? Dentro da conta de colegas, né, vamos dizer assim, nós atuamos em frentes enterprise, né, que são grandes empresas com problemas complexos, né, e também tem o canal SMB, que já são empresas de menor porte, tem uma quantidade menor de equipamentos, né. A maioria deles, quando chega por e-mail, por telefone, chega meio que na urgência. Preciso apagar o meu incêndio, né.
E o foco da Ampla é trabalhar na prevenção, trabalhar numa gestão. E quando acontece isso, a Ampla também atende. Ela tem um pronto-socorro e tem um hospital. Né? O pronto-socorro é para tratar aquela urgência, tudo mais tal. Mas a nossa função é justamente falar assim, cliente, vamos evitar que isso aconteça? Vamos trazer tecnologia, vamos trazer uma solução muito mais eficaz do que só ficar apagando incêndio. Porque apagar incêndio é mais caro, dá mais prejuízo. É pior para o cliente, né? Então a gente vem há anos assim, falando para o cliente que é muito melhor a gente atuar dessa maneira mais inteligente, né? Então, quando esse cliente chega, a gente tenta entender o problema dele, tenta verificar o histórico, pergunta até por que ele tem o no-break, porque também tem vários tipos de no-break, então você tem que entender o porquê ele está ligando aquele no-break naquela carga. Porque vira e mexe o pessoal compra no-break, eu vou comprar o mais barato. Mas será que aquele no-break era o melhor para a sua necessidade? Né? Então a gente questiona o no-break, a gente questiona o tipo de carga que está ligado nele e o serviço que é feito nesse equipamento. Porque nós somos a autoridade. Né? E se a gente verifica que algo está errado, nós vamos questionar. Né? Nós questionamos tudo. Justamente porque para o melhor do cliente. Muitas vezes, poxa, você tem que fazer isso assim tal, cliente, não, me desculpa, mas eu não vou seguir porque não faz sentido, né? A ideia é realmente querer te ajudar. Se você não quer ser ajudado, paciência, né? Mas um dos desafios nossos é justamente esse, né? Orientar o cliente a sair do modus operandi de fazer o que é o básico para ir para algo um pouco mais robusto e nem precisa ser o mais caro. Sim, né? Que o mercado ele tem um padrão de atendimento. Não, você precisa sempre ser atendido assim. A Ampla ela entende o porquê o cliente precisa daquilo e faz uma solução na medida certa. Outro dia um cliente falou assim pra gente, a Ampla ela sempre apresenta algo na medida certa. Eu achei muito legal isso, né? Que o mercado tem os seus jargões, né? Não, você tem que fazer assim, assim, assado. A gente entende que cada cliente ele é único. Então ele precisa de uma solução personalizada, uma solução que faça sentido para ele e que ele não precise pagar mais por isso, sabe? Então é legal a gente conversar, entender, para apresentar algo para ele, né? Então esse é um dos desafios, né? Divaldo, isso é muito interessante porque nessa filosofia primeiro, de questionar o cliente, né, de entender quantas vezes a gente já pegou cliente querendo fazer manutenção e o cara manda o escopo pronto já, né, via e-mail, geralmente cliente novo, por favor, orçar, manutenção corretiva no break tal, troca de bateria, tantas baterias, ventilador, tal. E aí você vai conversar com o cliente, na maioria das vezes ele não dá abertura, porque a gente também tem que entender o contexto atual, né, pós-pandemia, as empresas enxugaram muito seus quadros, as pessoas passaram a fazer, a pessoa que cuidava de uma área está cuidando de duas, de três, o cara que cuidava de um colaborador está cuidando de dois, de três, o que fazia uma função está fazendo duas, três, então tá todo mundo sobrecarregado, a gente nota isso principalmente nas grandes empresas. Né, o cara fala, pô, eu cuidava só de elétrica, agora eu estou cuidando de elétrica, de hidráulica, de portaria, disso, daquilo, e isso faz com que as pessoas tenham menos tempo disponível para ouvir. Então não é um trabalho fácil você conseguir quebrar esse momento. E quando a gente consegue fazer isso, quantos e quantos casos que a gente vê que o no-break, que o cara quer fazer manutenção no no-break, sei lá, de 10 kVA, e você vai medir a carga do cara, ele não tem nem 2 kVA. Você fala, amigo, para que você vai... Qual que é a estratégia da empresa? Vocês estão crescendo? Vocês têm plano de expansão? Vocês têm plano de abertura de filial? O que vocês estão pensando em fazer? Porque talvez esse no-break nem vale a pena consertar. Vale a pena você ter um outro no-break menor, que vai te atender, vai gastar menos, vai ser mais econômico. O que você vai gastar para trocar a bateria dele, você compra um novo. Quantas vezes a gente já não fez isso, né, de desenvolver essa necessidade no cliente, né, que está conectado com esse questionamento, André, diga. Isso está ligado àquilo que a gente tem falado, inclusive nos outros episódios, que são os 3 pilares que a gente trabalha, do preparado, seguro e eficiente. Isso está muito ligado ao eficiente.
E a gente vai um pouco além. Quando a gente fala em eficiência, a gente não fala só em ter o no-break adequado para a carga, para que você não tenha um gasto energético maior, mas você também fala em quantidade de manutenções. Então, às vezes, chega um escopo de contrato de manutenção com muito mais preventivas do que é o necessário. Às vezes, chega com muito menos. E a gente, às vezes, questiona isso. A gente não chega, simplesmente pega e manda a proposta. Porque, às vezes, o cara pede, sei lá, 12 preventivas no ano para um no-break que está climatizado, que não tem quase casos de manutenção, de queda de energia. Você vê que a condição daquele local não cabe você fazer 12 manutenções preventivas com desligamento no ano. Não tem sentido. Você tá, de alguma forma, você está até atrapalhando o funcionamento dele. E a gente leva isso. Né? A gente questiona e fala, pô, mas você vai gastar mais, você vai, de repente, até diminuir a vida útil da sua bateria, porque tem que fazer mais testes e tudo mais. Pô, não faz sentido. Entendeu? Então não é só o no-break mais adequado, mas é a preventiva, a manutenção adequada para isso também. Entendeu? Não, e a gente faz esse questionamento. Falar isso, né? Parece simples isso, mas muitas vezes a gente é visto como chato. Sim. Essa semana mesmo eu tava falando... Por que você não aceita o que eu tô mandando, pô? Por que você não aceita? Exatamente. E é um pouco do que eu falei das empresas estarem sobrecarregadas, as pessoas sobrecarregadas. Então chegou lá pro cara de compras, o escopo. Ele quer o orçamento para ele montar a planilha dele, escolher o mais barato e poder tocar o barco. Entendeu? Ele não quer parar, ouvir seu questionamento, levar para a área responsável. Isso dá trabalho. Só que é o nosso trabalho fazer isso. Essa semana mesmo, teve um cliente que eu estava conversando com ele, ele queria comprar uma máquina de pequeno porte e tal. E aí eu comecei a questionar para ele, olha, qual é a tensão de entrada, qual é a tensão de saída, é torre, é rack, qual é a autonomia que você quer. E aí ele foi respondendo, demorava, aí eu perguntei para ele qual é a carga que vai ser conectada. Ele falou, mas por que isso te interessa? Meu amigo, por que isso interessa? Deixa eu te explicar um pouco. Olha, se for ligar, enfim, se é onda quadrada, se é line interativa, se é senoidal, enfim. Então os clientes não sabem, e é nosso papel fazer essa educação também, né? Então eu acho que o que o Divaldo Afinal de contas, nós não é... somos uma empresa de manutenção, nós somos uma empresa de inteligência em energia corporativa. E como é que você vai aplicar a inteligência se você não entender a dor do cara? Perfeito, perfeito. E isso conecta com outra coisa também, só para fechar aqui com o que o Divaldo falou, de cada cliente tem sua necessidade. Isso parece muito discurso vazio, jargão, mas de fato a gente vem atuando nos últimos anos em construir soluções, produtos para os nossos clientes que atendam a necessidade específica dele. Por que eu estou falando isso? A gente vê que hoje, ou até pouco tempo atrás, mas ainda é muito forte isso, o mercado ou você faz um contrato de manutenção com SLA, atendimento 24 horas, corretivas ilimitadas, preventivas, tudo, ou você espera o no-break quebrar e cuida dele. São dois universos. Ou você tem um cuidado total com um produto super robusto e que também requer um investimento, ou você não faz nada. Não cuida do no-break. E a gente começou a mostrar para o mercado que, pera lá, existe vida entre esses dois extremos. Existe a possibilidade de você cuidar sim do seu no-break, se você talvez não tenha a criticidade ou talvez não tenha disponibilidade financeira para ter um contrato de manutenção, mas você pode atuar preventivamente. A gente tem outros produtos que podem trazer essa otimização de parque, também trazer a gestão, mas de uma forma menos robusta e com investimento menor. Então, essa atuação que o Divaldo trouxe aí, eu acho que é perfeita. E o que eu queria trazer também é que, assim, nós vamos ter vários episódios aqui acontecendo e vocês vão ver que as palavras eficiência, segurança, inteligência, não são palavras soltas. A gente vai falar em vários momentos como a gente aplica cada uma dessas caras. Né, como a gente protege e tudo isso. Então é bem legal vocês acompanharem todos os episódios, porque vocês vão entender da onde que sai isso e como isso é aplicado de verdade na prática.
Acho que isso é legal. Isso não é só banner, né? Não é só papel de parede, né, Rafa? Eu acho que tá muito arraigado na nossa cultura, essa forma questionadora de entender exatamente o problema do cliente e fornecer para ele a melhor solução para ele, que nem sempre é a melhor solução para a Ampla, pro vendedor. Às vezes é muito melhor você vender um contrato robusto, caro, mas o cliente precisa daquilo, ele precisa daquele nível de cuidado, será que não tem uma outra forma dele? Então a gente sempre fala, inteligência e energia corporativa é o máximo de disponibilidade com o mínimo de investimento. É equilibrar essa balança, é ter a inteligência de exatamente o que eu preciso com a disponibilidade financeira que eu possa arcar com isso. Então essa é a nossa visão. André, eu fico muito feliz com essa situação que a gente tem hoje, porque normalmente quando você tem lá no passado a forma de venda que a gente tinha anteriormente, né, que as empresas tinham anteriormente... o mercado, né? O mercado, eles queriam vender simplesmente. Só que a área técnica não é assim. Então, quando eu vi uma situação, ou quando eu entendo a situação que não cabe isso, eu falo, pô, não tem sentido. E já aconteceu, por exemplo, de cair ligação para mim, né, e o cara queria um no break com, sei lá, 12 horas de autonomia. A gente não trabalha com gerador. Mas eu falei, amigo, você precisa de um gerador, você não precisa de um no break. Você compra um no break de 5 minutos de autonomia, 10 autonomia padrão, e me compra um gerador, vai ser muito mais barato. Você vai trocar baterias de 12 horas de autonomia a cada 3, 4, 5 anos. É inviável isso. Um gerador é muito mais barato. Associa a solução gerador no break. Compra no break com autonomia pequena e compra um gerador. Putz, a Ampla perdeu a venda de N bancos de bateria por isso. Mas essa não era a melhor solução. E nós somos especialistas, a gente tem que aplicar a inteligência. Então é esse caminho que a gente segue. Acho que é isso. Não, e muito importante, eu só queria fazer um disclaimer aqui, que às vezes a gente fica falando aqui nos episódios, e a gente que está de dentro, às vezes tem uma visão e pode não se expressar da melhor forma. Mas quando a gente diz que a gente evoluiu e nosso modelo de vendas, de gestão, que tem processos e que a gente questiona, não quer dizer que a Ampla não fazia isso. A Ampla sempre teve um modelo de vendas muito eficiente e referência de mercado. E sempre teve o melhor modelo de vendas para o momento de mercado que ela estava. Então, 10 anos atrás, o mercado trabalhava de uma forma e a Ampla tinha o melhor modelo de atuação comercial daquela época. E o mercado evoluiu, e nós evoluímos, e hoje também tentamos acompanhar o mercado com as melhores práticas aí. Então, só para fazer esse disclaimer que não é desmerecendo toda a trajetória, né? Até porque nós estamos aqui com o objetivo de enaltecer a trajetória, né? Sim. Então fica o disclaimer. Agora voltar para a Fê, fazer esse ping-pong com a Fê, para ela contar aí como é que tem sido do lado dos amigos, né? Eu acho que você podia falar, Fê, eu estava pensando aqui, para conectar até com o Divaldo, porque a gente tem essa passagem de bastão, né? Então o Divaldo tá lá trazendo um novo cliente, um new name que a gente fala, né? E dificilmente um cliente começa com todo o potencial dele, né? Começa com uma manutençãozinha aqui, outra ali, vai aumentando, ou às vezes começa com um contrato que vai desenvolvendo. Como é que é quando você pega esse cliente que virou um contrato, que virou uma gestão, e como é que você pega esse cliente? Como é que ele chega para você? Ele já está preparado para o nosso modelo de atendimento? Ele se surpreende? Quais são as dificuldades? Enfim, fala um pouco para nós aí. Como é que é fazer a gestão desses amigos? Hoje, acho que essa gestão ela já vem muito bem conduzida. O Divaldo, quando me traz um cliente, ele já traz um cliente com um encantamento e numa altura do sarrafo que eu não posso diminuir. Porque se eu der uma vacilada, o cara reclama. Então eu preciso manter o nível e tem que ser dali para cima, né? Então hoje o nosso contrato ele é bem encorpado, porque a gente dá a possibilidade do cliente de ter workshop gratuito com os nossos especialistas. Nós temos as nossas reuniões de checkpoint para ir acompanhando o andamento do contrato. Então, um contrato, quando está aí com a Ampla 3, 4, 5 meses, a gente tem essa abordagem de
fazer um checkpoint, de dar uma repassada. E aí, cliente, tá tudo bem? Eu preciso do seu feedback, eu preciso que você me fale alguma coisa. Entendeu? Então, os clientes se surpreendem, porque eles falam, poxa, mas que legal, a gente normalmente conversa apenas em renovações. Eu falei, não, eu vou falar contigo sempre. A ideia é falar sempre, talvez não na frequência que eu gostaria, porque eu tenho aí, a gente está falando em 80 contratos hoje, que a gente tem na Ampla, e o Divaldo cada vez está trazendo mais, então a gente acaba, daqui a pouco eu vou pedir um braço para me ajudar aí, para dar essa atenção para os contratos, mas eles gostam do que eles estão recebendo, porque é um cuidado, André, que é novo na Ampla também. A gente está falando desse conceito que nós trouxemos tem o quê? 2 anos. Ter uma pessoa dedicada, olhando para aquilo que já está dentro de casa. Eu acho que é isso. Eu acho E que aí, deve ter 2, 3 anos. quando a gente traz o cliente para uma reunião de checkpoint, a gente tenta entender o ambiente dele, tenta entender o potencial, se ele só tem aquela unidade, se tem outra. E quando eu vou para essa reunião com os nossos clientes, eles não têm noção do que mais a gente pode oferecer. Quando a gente mostra aquele mapa nível Brasil, alguns se assustam. Poxa, mas você atende unidade tal? E aí a gente consegue ir aumentando a nossa gestão dentro daquele cliente, naquele bate-papo que vai acontecendo no andamento do contrato. Então está dando muito certo. André, eu queria aproveitar, já que a gente está falando um pouco sobre essa transição, porque durante essa transição a área técnica acaba sendo envolvida de alguma forma, a área de Sim. entrega, né? E existe uma reunião que eu acho que é uma reunião que é muito legal, que é a Kick-Off Meeting, que é a reunião de início de contrato, de uma certa forma, onde a gente faz uma coisa muito simples, mas que muitas empresas não fazem, que é o alinhamento de expectativa, né? Então a gente faz essa reunião com o cliente, alinha a expectativa do cara, e aí nas reuniões periódicas que a Fê faz, né, que são os checkpoints, ela vai validando essas expectativas. E a gente também faz aquela análise, lembra que a gente falou dos 3 pilares, que eu falei que a gente vai continuar falando, de estar preparado, seguro e eficiente? A gente começa a analisar em que pontos esse cara está e quais são os pontos que ele precisa fazer para evoluir. Então, onde ele tem muito crítico, dá para aplicar uma solução de redundância? Onde esse cara está fazendo preventivo demais, dá para diminuir? Onde esse cara está tão bem, a estrutura dele está tão boa que a gente pode diminuir preventiva e esse cara não tem, de repente, nenhuma atuação corretiva ao longo do ano. Dá pra gente reduzir o valor do contrato no ano seguinte? Dá pra gente não aplicar... Colocar monitoramento, né? Dá pra gente não aplicar nenhum tipo de reajuste? Então tem uma série de pontos que a gente vai aplicando analisando ao longo do ano, e a gente vai trazendo algumas coisas que às vezes o cara fica surpreso mesmo. Fala, caramba, mas é sério? É sério. Então isso é muito legal. Eu acho que tem um ponto de incômodo que a gente tem na Ampla há muito tempo e que tem movido a gente a buscar novas soluções e atender os clientes, como eu falei aí com outros produtos e tal, que é o incômodo do seguinte: o produto, o carro-chefe do mercado de manutenção é o contrato de manutenção, né? Só que isso sempre incomodou a gente, porque o contrato de manutenção, a gente costuma falar que é igual o seguro de um carro, né? Você paga o seguro. Se você passar o ano inteiro e você não tiver nenhum sinistro, não roubarem seu carro, você jogou dinheiro fora. Ele não serviu para nada. E por outro lado, se você tiver um sinistro, por exemplo, um acidente, alguma coisa grave e tal, quem vai se dar mal é a seguradora. Porque muitas vezes o que ela recebeu não vai pagar nem parte do que... Lógico que é o negócio, é o modelo deles, não é essa questão. Mas o que eu quero trazer aqui no que nos incomodou e a buscar novas soluções é justamente o cara tem um contrato de manutenção ou nada. E no contrato de manutenção ele vai estar pagando por corretivas ilimitadas, por exemplo. Atendimento 24 horas. Mas e se ele não tiver nenhuma corretiva? É ruim para ele. E se ele tiver muitas corretivas? É ruim para a Ampla. Então é difícil você ter um contrato onde ele esteja equilibrado, que a empresa esteja pagando exatamente pelo serviço que ela está tendo. Então isso nos levou a buscar algumas soluções, né, para customizar e poder fazer com que o cliente, olha, dá para você cuidar do seu parque de no-breaks com inteligência e eficiência sem gastar muito. Então esse é um ponto interessante. Ô Divaldo,
Queria que você trouxesse. Aliás, queria comentar só aqui que a gente tem, aí falando da Fernando e o Divaldo, né? A gente tem hoje um duelo interno, digamos assim, né? Porque nós temos hoje dois dos principais clientes que nós temos, com muito prazer, aliás, é a FEMSA, a Coca-Cola, e a PepsiCo, né? Que são dois grandes concorrentes, né? Nós temos a Coca e a Pepsi, e os dois dentro de casa, né? E o Divaldo atende a Coca e a Fernanda atende a PepsiCo. Né? E a gente tem uma disputa sadia interna aí de quem vai vender mais, quem vai fazer mais projeto, quem vai colocar mais as coisas, enfim. Então isso tem sido muito, muito legal. Mas eu queria, Divaldo, que você trouxesse. Você tem vários cases, né, de essa atuação consultiva, onde o cliente ouve o que ele não está esperando, mas é o melhor para ele. Né? Queria que você trouxesse algum caso aí, pinça algum aí que foi importante, compartilhar aí com a gente. Então, né, teve um que esse foi muito emblemático, que eu faço em todas as apresentações, conforme a Fernanda comentou. O cliente, quando chega na Ampla, ele tem uma reunião de validação, né? Então, nessa reunião eu apresento a Ampla, falo um pouquinho dos cases e tal. Eu sempre falo esse case. Um dia, um cliente da área da saúde, um dos hospitais de renome aqui em São Paulo, né, ligou desesperado, querendo um atendimento urgente no break dele. E quando a gente escuta hospital, a gente fala, poxa, não é só prejuízo financeiro de tempo, tem prejuízo humano, né? Uma coisa um pouco mais grave, né? E aí essa pessoa falou, preciso de uma verificação urgente meu no break e tal. Eu falei, tudo bem, né? E na época eu verifiquei um técnico disponível lá na Ampla, lá, o Souza. Na época ele era técnico, hoje ele é um dos responsáveis por projeto na Ampla, né? Então eu e ele fomos lá nesse cliente, chegamos no local, verificamos o equipamento. Cliente, como é que você faz o atendimento nesse equipamento? Ah, tem uma empresa que cuida aqui e tal, que troca a bateria a cada 3 anos e assim e tal, faz o básico. Falei, tá. Então, ó, para você fazer a manutenção desse no-break, tem que fazer assim, assim, assado e tal, né? Que a Ampla é homologada, né? Nos fabricantes, então ela entende o que ela está fazendo. Então ela olhou no break, entendeu o que estava acontecendo. Aí o cliente até ficou feliz, falou, poxa, que legal que vocês fizeram isso e tal. Eu falei, cliente, por que você tem esse no break? Ah, porque ele segura um centro cirúrgico. Poxa, centro cirúrgico? Legal, tal. Eu olhei para o lado, eu vi 3 gabinetes de bateria parecendo armários, né, gigantescos. Aí eu falei, cliente, você tem gerador aqui? Tenho gerador. Aí eu já me espantei, né? Eu fiz a conta, né, de autonomia do cliente. Se ele trocasse todas aquelas baterias, ele teria 1 semana de autonomia. Imagina você ficar 1 semana, né? E sem perceber que o no-break estava atuando, né? A hora que eu falei isso, o cliente caiu para trás. Ele falou assim, eita, sério que eu tenho 1 semana de autonomia? Eu falei, sim. E a cada 3 anos você troca essas baterias e você tem gerador. Cliente, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma conta aqui. Você precisa no máximo aqui de 1 hora, porque vai que o gerador não entra. Então 1 hora tá de bom tamanho. O que você acha? Poxa, tá de bom tamanho. Esse cliente, a cada 3 anos, ele investia R$150 mil em baterias. E após a conta que eu fiz, ele começou a investir 35. Ou seja, eu perdi uma venda de R$115 mil. Poxa, não, porque até hoje eu estou com esse cliente. Né? Esse cliente, ele viu em mim uma transparência, uma autoridade da empresa, da Ampla também. Né? Todo esse respaldo de autoridade que a gente passou para o cliente. Ah, você vai diminuir o banco de bateria. Com consciência, você sabe o que você está fazendo, não é só diminuir por diminuir, né? E o cliente ficou super feliz, né? Que ele economizou, ele reconheceu uma empresa que trabalhava, poxa, num padrão, tudo direitinho. Então, eu vejo esse case foi uma venda que eu não fiz e que eu estou fazendo até hoje. É meio engraçado falar isso aí, mas venda de longo prazo, né? É uma venda de longo prazo. É uma venda que eu gostaria que alguém fizesse para mim, com certeza. Poxa, você está gastando muito aqui, faz isso aqui. É o que a gente tenta fazer, né? Fazer uma venda como se fosse para Ampla, como se fosse para a gente. Né? Então, eu achei muito interessante esse case da área da saúde, um grande hospital assim que até hoje está conosco. Deixa eu colocar um pitaco aí, não sei se cabe neste momento, né? Tendo uma visão aérea,
né, de negócios, as empresas de facilities hoje, como é a orientação da área comercial, né, de Divaldo, Fernanda, né, são agentes facilitadores para o nosso negócio ou eles são concorrentes? A empresa de facilities, que é uma coisa normal nas grandes corporações hoje, Manserve, aquela da Latam, Cushman, Latam, PLL. Sodexo, enfim, as empresas de facilities, que é uma realidade hoje. Elas, 15 anos atrás, não tinha esse modelo. Se tinha, não era essa característica, né? Mas dentro do mercado, as empresas de facilities, elas dão apoio ao usuário, ao cliente, estão dentro do contrato dela os no-breaks ou não? Está à margem ou elas estão nos consultando também? É o mercado em que nós temos até contrato, temos até negócios com as empresas de facilities, né? Porque a facilities, ela toma conta da água, da refrigeração, muito maior é um abrangência, escopo né? muito grande, né? Entendeu? Como é que é hoje essa visão? A empresa de facilities, André, a tua participação também é importante nessa avaliação, só para a gente falar um pouco do que é o nosso mercado, né? Entendeu? sim. O que é facilities para nós hoje? A empresa de facilities, a Manserve, a Sodexo, a Cushman, ela é um agente facilitador que agrega negócios à gestão da energia, ou ele é um concorrente? Ele vai no mercado e faz um leilão absurdo e contrata e não passa pela nossa... Eu vejo pela elas em nossa- dois momentos. As empresas de facilities, elas podem trabalhar em muitas empresas como gerenciadoras, né? Normalmente elas têm essa possibilidade de atuar como gerenciadoras. E nesse ponto eles são um parceiro importante. Eu acho que eles acabam fazendo um trabalho de gestão que ajuda a trazer qualidade ao processo. Ou eles podem ser mantenedores. Quando eles são mantenedores, aí eles estão atuando realmente na manutenção de uma série de coisas. E o no-break é um item, só mais um item ali. Então, eu vejo eles, muitas vezes eles subcontratam empresas de no-breaks, né, para fazer isso. E algumas vezes não, às vezes até eles mesmos atuam quando são no-breaks de dificuldade muito baixa de manutenção, eles mesmos acabam atuando. Mas eles têm alguns processos onde eles fazem a manutenção periódica, eles passam nos locais. Então a gente tem esses dois tipos de ação. As mantenedoras, muitas vezes, a gente acaba trabalhando em conjunto, né, com essas mantenedoras, porque a gente faz uma parte dessa ação e eles acabam também atuando periodicamente lá, olhando o painel e tal. Então eles acabam trazendo um pouco dessa ação também com a gente. As gerenciadoras, eu acho que, quando eles atuam como gerenciadores, eu acho que a qualidade da ação que acaba ficando para as empresas de no-breaks mesmo, Subcontratados, eu né? acho que acaba ficando um pouco maior. Né? Acho que a visão que eles acabam trazendo para a gente é melhor. Quando eles atuam como mantenedoras, algumas subcontratam 100%, aí fica legal, mas as que têm uma atuação parcial, eu acho que nem sempre sai da melhor forma. Eu acho que poderia melhorar um pouco essa... Então, às vezes, eles são concorrentes, entre aspas, às vezes são parceiros, mas na grande maioria são parceiros mesmo. São parceiros. Acabam atuando como parceria. Entendi. Eu vejo o mercado como... Eu vejo um mercado bastante confuso, para falar a verdade. Do ponto de vista de... Eu vejo que cada uma dessas empresas, né, até... acho que o Rafa falou da mantenedora tal, e é isso, mas eu acho que eles têm formas de atuar muito diferentes, assim, sabe? Por exemplo, você tem gerenciadoras que têm independência na unidade que ela está atuando, né? Então, por exemplo, faz o gerenciamento de uma rede de lojas, por exemplo, e aí cada gestor regional tem sua autonomia para contratar os seus fornecedores e fazer a gestão do contrato da maneira que ele quiser. Já outras fazem isso centralizado.
Tem umas que olham muito para preço, tem umas que não olham. É bem diversificado. Assim, Eu acho que também Não tem um muda o padrão. modelo de negócio do Não tem- cliente, porque tem casos em que a gerenciadora, né, essa facilities, quando é gerenciadora, ela que contrata a empresa e você atua por ela. E tem outras que você faz contrato com o cliente final e a gerenciadora só faz a gestão mesmo. Então tem modelos que são diferentes mesmo, de acordo com cada cliente até. Né? E nós, de uma certa forma, convivemos com esse mercado. Sim. Nós temos a Cushman como sendo um importante gerenciador, né? Muito grande, que nós GPS, nós somos um grande parceiro fornecedores de nosso. GPS, também. né? Sodexo, né? Acho que a grande maioria das Latam, empresas né? a gente tem Tem atuação. essa característica. JLL. Né? JLL, né? No caso de hospital, é mantenedora, gerenciadora ou diretamente com o hospital? Esse exemplo Nesse que você- caso foi diretamente com o Direto hospital, com o hospital. mas eu tenho Tem- outros clientes que têm a própria gerenciadora Gerenciadora. por trás dos serviços do Tá. No Break. Aham. Ok, é meio que É pulverizado e não tem um critério definido, não né? tem. Quer dizer, cada característica Não, e outra, específica, não, né? eu acho que eu poderia dizer hoje que não existe. Eu acho que nenhuma das gerenciadoras que a gente tem relacionamento, a gente tem um relacionamento uniforme. Não, essa gerenciadora é boa em todos os clientes. Não, às vezes em um cliente, talvez porque ela tem um contrato mais apertado, talvez porque tenha cláusulas diferentes, talvez porque tenha uma rentabilidade diferente, Sim, ou um gestor diferente, o estilo do gestor, a região. Então, às vezes a mesma gerenciadora em clientes diferentes, ela se comporta de forma totalmente diferente. sim. É bem Eu acho que bem interessante. perfil. é reflexo do cliente. Do eu acho. cliente. É cultura do É. cliente, eventualmente, né? Exatamente. Entendeu? Que ela se adapta a isso. né? Eu acho que passa Tá. por isso também. Uhum. Queria aproveitar agora, para eu não esquecer igual no último episódio, eu queria trazer o nosso momento 30 anos aí. Lembrando que o AmplaCast é uma iniciativa para a gente celebrar os 30 anos de Ampla, e a gente vem trazendo alguns depoimentos de pessoas importantes ao longo dessa história, né? E, enfim, isso vai ficar um quadro fixo aqui no nosso programa, porque sempre a gente... quer dizer, o primeiro e o segundo foi um sucesso aí, todo mundo comentou, então a gente manteve como quadro fixo. Vitão, vou pedir para você, por gentileza, se tiver pronto, colocar o nosso depoimento aí do episódio, por favor. Bom, primeiramente quero agradecer pela oportunidade de dar esse depoimento. Tenho um carinho muito grande pelo Grupo Ampla, principalmente por ter sido meu primeiro emprego, onde eu passei quase 6 anos da minha vida, que colaborou muito para me tornar o profissional que sou hoje. E tentando lembrar alguma passagem importante, lembrei de muitos momentos alegres mesmo, de pessoas que eu guardo até hoje, com muito carinho, alguns que eu ainda converso. Mas algo que me marcou bastante nesse período foi um projeto de redução de custos que fizemos juntos, com apoio aí da minha faculdade e também da Ampla, muita abertura da diretoria, também do meu gerente na época, o Rafael, e que foi uma experiência incrível para mim. Eu lembro como se fosse ontem, eu apresentando para a diretoria e para a gerência, ainda com o uniforme de técnico, e poucos dias depois estavam me colocando ali na área de planejamento. Então foi uma oportunidade única para mim, que me marcou muito. E toda essa história me marcou muito, né? Esses 6 anos me marcaram muito. E podem ter certeza que eu torço aí para que venham muitos mais anos e que vocês cresçam ainda mais, e desejo aí tudo de bom, né? Parabéns pelos 30 anos, Ampla. Abraço. Rodrigo legal. Galber. Legal. Grande Rodrigo. Porra. Grande homem. Esse cara fez um trabalho assim. Começou como auxiliar de laboratório, né, Rafa? Exatamente. É, E quando ele fez esse projeto, ele estava no laboratório ainda. E assim, é um cara que tem uma iniciativa muito grande, um cara uma visão diferente. Né? E ele fez uma apresentação surpreendente, né? Porque ele entrou nas diversas áreas da empresa. Era o TCC dele, me parece. Né? Eu acho que era um trabalho da universidade, da faculdade. E ele veio, falou com o Rafael, né? E ele realmente fez um trabalho profundo, um trabalho, né,
Ele era um menino, né? Menino que estava chegando, talvez 1 ano de empresa, nem isso, né? E ele se sentiu muito à vontade, ele fez uma reunião com a gente, ele fez a apresentação para todos nós e de fato ele estava com o uniforme ainda do laboratório, né? Mas de um desprendimento muito, muito grande e um puta valor, né? Ele está numa empresa de assessoria, de auditoria, né? Não tenho certeza se ele ainda está lá, mas eu sei que ele tá. Na KPMG, não. Não, eu acho que ele tinha ido para Deloitte. Depois Deloitte, ele foi para alguma outra isso, empresa, não me lembro exatamente, mas mais ou menos nessa área. Mas ele desenvolveu um trabalho realmente muito, muito interessante, de um comprometimento, um rapaz assim, de muito, muito dado, muito prestativo. Não, e o que eu acho que é legal é que assim, a gente deu essa oportunidade, ele fez da melhor forma possível. E eu acho que o que marcou ele não foi só o fato de ele ter feito isso e a gente ter olhado. Nós aplicamos. A gente aplicou, exatamente. Sim. Então, o que ele trouxe de solução, nós não só ouvimos, a gente viu e falou, faz sentido. E é isso mesmo. Né? A gente deu o apoio, mas não só o apoio para ele fazer o TCC dele. A gente deu esse apoio porque a gente falou, faz sentido, vamos enxergar. Gostaríamos de ter essa avaliação, né, com um olhar diferente. E né? depois disso, que era um trabalho muito ligado a planejamento, Isso. apareceu uma oportunidade para ele ir para a área de planejamento. Não fazia nem sentido não pensar nisso, né? Porque ele conseguiu enxergar pontos que a gente não estava vendo estando na área. Né? Então foi muito legal, foi muito positivo. Né? Ele é um cara que realmente é diferenciado. Ele é o tipo, ele para mim ele e outros, né, mas representam bem aquela cultura de poxa vida, mas e se você investir no funcionário e ele depois deixar a tua empresa, né? E aí a gente fala o contrário. E o pior é se eu não investir e ele ficar. Exatamente. André, eu falei isso agora há pouco, a hora que você caiu. Exatamente. Que a gente estava falando que tem alguns jargões que se falam, que o pessoal fala, palavra solta, o pessoal fala, mas não faz. A gente faz, e tá aí. Não era disso que a gente estava falando, a gente estava falando do treinamento do Divaldo. Isso. Mas mais um exemplo. Né? E é isso, quer dizer. E tem um detalhe. Tem o Danilo. Né? Exatamente. E tem um detalhe. Eu cheguei aí, ele pediu para eu ir fazer uma palestra, uma apresentação lá na faculdade dele sobre, eu não lembro exatamente, para falar um pouco sobre a evolução de trabalho, como tem engenharia e tudo mais, para trazer algumas coisas. E eu fui lá na faculdade, eu estudava acho que na Fundação ABC, e eu fui lá um dia à noite e fiz uma meia horinha lá com uma apresentação para a sala dele e tal. Falei um pouco do projeto dele, foi muito legal. Então eu acabei indo lá também. Foi muito legal. Acho que são essas coisas que trazem esses 30 anos de sucesso. A gente já falou que eles são muito permeados pelas relações, né? Que a Ampla sempre foi uma empresa que prezou pelo colaborador, pelo bem-estar, enfim, tirando toda essa parte que para mim é obrigação, bem-estar do seu colaborador é obrigação. Sim. Mas eu acho que é esse negócio de você a gente quebrar essa hierarquia negativa, sabe? Do tipo, sabe, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Militarizada, quase militarizada, né? É isso aí. Isso é uma coisa que a gente veio derrubando ao longo do tempo, né? O Zé Rubens e o Marcos sempre foram muito abertos e próximos, mas principalmente quando a gente foi para pandemia e foi trabalhar remoto, eu acho que a gente trouxe isso muito fora. E eu tento levar isso para todo mundo, que é essa questão de, tipo, cara, existem responsabilidades, existe uma hierarquia funcional, mas no dia a dia, cara, o trabalho que o Rodrigo fez, que ele citou aí, ele nunca, se ele não fizesse isso, ele seria cobrado. Não era o escopo dele, não estava nas obrigações dele, não tinha nada a ver com a área dele. Quer dizer, ele simplesmente poderia não ter feito e continuaria sendo um bom funcionário, trabalhando lá, pronto. Mas não, ele foi e meteu a mão em uma área que ele viu um problema, viu uma oportunidade e de fato gerou uma economia para a empresa, melhorou a performance, foi um trabalho... E é um cara que voou, né? Saiu, entrou lá como estagiário, um menino, e saiu de lá hoje um profissional aí incrível, como tantos outros, né? Isso daí, isso é incrível. Gratidão, muito Rodrigo. bom.
Parabéns, obrigado. Acho Muito que legal. tantos outros. É. Acho que tantos outros que passaram aí, mas, Rodrigo, muito obrigado. É. Se quiser voltar para Ampla, estamos de portas abertas, viu? Então, precisamos de gente no planejamento, aliás, estamos com os novos contratos aí, precisamos de mais gente no time. Bacana, gente, olha, eu acho que, Fernanda, Divaldo, vocês querem compartilhar mais alguma coisa aí, alguma história, alguma curiosidade? Aproveitem, o microfone é de vocês, o tempo é de vocês são nossos convidados hoje, por favor. Acho que é só agradecer. Acho que história para contar, a gente tem bastante, a gente ficaria aqui horas, né? Mas é isso, gente. Eu acho que esses 18 anos, o que eu já fiz de história até aqui, eu estou com o mesmo ânimo, com a mesma vontade de trabalhar. E eu até falo, né, para as pessoas que convivem comigo, que eu não trabalho. Eu faço aquilo que eu gosto. E não passa a ser aquela obrigação de jornada. Eu gosto do que eu faço. Se o meu celular toca no final de semana e é o da empresa, eu não me incomodo de atender. É óbvio que às vezes eu não vou conseguir resolver o problema do cliente. Mas é feito de uma forma leve. Então é muito bom, muito gostoso. Não é fazendo aí a... Como é que fala? Esqueci o nome. Chovendo molhado? Não é fazendo propaganda, mas realmente é um lugar de história que é tudo isso que vocês estão vendo mesmo. É muito bom. Legal. Eu Legal. pegando esse gancho aí, quando você ajuda os clientes, né? Você vê eles felizes, poxa, você está ajudando numa coisa muito importante, né? Você sente muito gratificante. Aí você vê o resultado daquilo, puxa vida, sabe? Tantos apagões, tantas coisas acontecendo e aí você vê os clientes da Ampla que, poxa, ninguém reclamou, tá todo mundo direitinho, isso dá uma satisfação. Isso é bem legal, né? Eu lembrei de uma história aqui, né? Inclusive até o Rafael participou comigo nesse episódio, né? Uma história engraçada, né? Eu fui fazer uma apresentação num cliente também da área da saúde, né? Eu gosto bastante dessa área, né? E conosco foi o José Rubens, né? E ele fazendo a apresentação assim, ele é todo, né? Ele empolgado assim, vai fazendo e tal. E um dia antes, o Corinthians tinha sido campeão brasileiro, alguma coisa assim, né? Ele tava todo empolgado assim, tal, né? E acabou a apresentação que ele tava fazendo, aí ele bateu na mesa e vai Corinthians. Aí eu fiquei vermelho, o Rafael ficou vermelho. Porque a gente não sabia se o cliente era que time que ele era, né? Aí ficou um silêncio na sala. Aí o cliente começou a falar, não, a empresa faz isso, tal. Aí beleza, a gente foi se cumprimentando todo mundo. Aí o diretor da empresa chegou assim, e vai Corinthians. Aquilo deu um alívio. Deu um alívio. Porque o Rafael é palmeirense, né? Eu sou corintiano, então o José Rubens também, mas aquilo foi um alívio, né? Mas enfim, são coisas assim que a gente passa assim que são memoráveis, né? Entre outras apresentações fantásticas que foram feitas, né? Então é isso aí. Que bom. Legal, deixa eu comentar rapidamente, estamos encerrando, Claro. né? É muito bom essa história, né? O dia a dia de hoje de Divaldo e Fernanda, né? Que estão fazendo parte da história, que daqui a alguns anos a gente vai estar falando a respeito desses processos todos, olhando para o futuro, né? Nos episódios 1, 2, 3 e agora no quarto, e também aquilo que a Fernanda e o Divaldo colocou nesse momento, né? Novamente é um motivo de satisfação, de fato, né? De ver que eu sempre usei esse termo e não é de forma pejorativa, não, né? Eu gosto de ver esse tesão, sabe, que a Fernanda, de acordar, de trabalhar sem sacrifício, de ser uma coisa gostosa, né? E recentemente algum tempo atrás, fizemos uma convenção, a empresa estava 2015, 16, né? E eu falei que o nosso grupo é do cacete. Não é exatamente o do cacete, era uma outra coisa, mas eu acho que tem que estar registrado isso. É contagiante essa vontade, essa coisa de brilhar o olho, essa coisa de ter o prazer realmente de trabalhar. Muito obrigado, Divaldo, né? Rafael, André, e todo esse pessoal que passou com os depoimentos de Marli, quer dizer,
Isso não é lugar comum, é uma realidade mesmo, é aquilo que a gente está plantando. E vocês, nesse momento, continuam escrevendo a história, né? Acho que isso é muito legal, né? História de quem passou há 25 anos atrás, como o Carlos Alberto, como passou tantos outros que nós ouvimos aqui, né? Mas o que é legal é esse tesão, essa vontade de fazer a coisa acontecer, de ter a certeza da contrapartida, né? Daquilo que é o nosso dia a dia, né? Parabéns, muito legal. Legal, muito legal. Bem, só tenho a agradecer, Divaldo, Fernanda, muito obrigado por participarem. Deixar aqui registrado que vocês têm o compromisso de trazer clientes de vocês para participar aqui Com certeza. do nosso programa, certo? Vocês têm esse desafio para poder compartilhar histórias, enfim, nessa pegada descontraída, leve de contar história. Eu acho que isso está conectado com o nosso momento, está conectado com o que a gente acredita, tirar um pouco dessas barreiras, desses protocolos e eu acho que somos pessoas, todos temos nossos anseios, nossas angústias, nossas felicidades, nossos desafios, e a gente poder conversar sobre isso e trazer e ter uma relação saudável e bacana, né? Você ser ético, às vezes. Uma vez eu conversei com um cliente da área de compras e ele comentou que tinha muito receio de relacionamento com fornecedor para não acabar extrapolando que o fornecedor pode não entender e acabar abusando e... Poxa, eu acho que é muito pelo contrário, né? Eu acho que você ser profissional, ser ético, atuar de uma forma responsável não tem nada a ver com você ser uma pessoa agradável, simpática, poder conversar, poder se importar com a outra pessoa que está do outro lado, né? Então, eu acho que a Ampla se importa com as pessoas, sejam colaboradores, sejam os parceiros que nós temos, que, aliás, Rafa, gostaria muito de trazer alguns parceiros para conversar aqui também, sabe? De poder contar, compartilhar algumas histórias, né? Que poderá estar aqui até remotamente, né? Acho que seria muito interessante, muito interessante. É Fornecedor legal, eventual, né? Entendeu? Faz parte dessa história acho que fazer toda. um episódio com alguns parceiros, Rafa, os principais aí de mais longa data, né? Pegar a Zetec, pegar Mapros, pegar grandes parceiros que nós Acess temos aí, que a gente Brasil, nem fala que é concorrente. EC, Acess, enfim, tem vários. NBTech, que está aqui do nosso lado também, por que não? Né? Exatamente. Então, eu acho que é uma relação... Eu acho que é muito mais do que vender e comprar, cumprir o nosso propósito e ser respeitoso e tentar fazer algo bacana para as empresas, para os clientes, para os fornecedores, para parceiro, para todo mundo que está envolvido nessa rede aí. Beleza, gente? Legal, então. Legal. Eu queria agradecer, lá, né, todo mundo aí por estar acompanhando a gente, agradecer vocês de estarem aqui. E eu queria também falar para as pessoas que querem também deixar depoimento e não tem o meu contato, eu não consegui falar. Por favor, a gente tem o link, a gente vai deixar o link aqui no nosso vídeo. Ou eu vou deixar também o meu LinkedIn aí, vou deixar junto no YouTube, para que vocês possam entrar em contato, falar comigo. Pô, eu quero deixar depoimento, aí eu vou te passar o endereço direitinho do WhatsApp. O pessoal que eu já tenho, os parceiros, se quiserem também falar com a gente, se não tiver o meu contato direto, entra no link, deixa um recado lá que eu entro em contato. Se não, me manda um oi no WhatsApp que a gente vai preparar para vocês poderem participar também com a gente. Tá bom? Legal, pessoal. Obrigado por todo mundo aí. E até a próxima, hein? Abraço. Tchau, tchau. Tchau, gente. Até.